Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano para as regiões celestiais. Portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, invoque, dependa desse nome. É só nesse nome, não fiquem em dúvida, é só nesse nome que eu e vocês podemos chegar ao reino do céu, ao reino de Deus. Por isso que eu e vocês precisamos estar perseverando. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito, aí sim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua necessidade, que hoje Ele está nos mostrando em o livro de Apocalipse. Louvado seja Deus. E hoje, 1º de outubro, graças a Deus, o Senhor vem falar comigo e vocês através de Isaías 63 ao 65. Filipenses 2, 19 ao 30. Salmo 73 e Provérbios 24, 13 ao 14. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito, esse azeite que é derramado dentro dos nossos corações, é que nós podemos ter realmente as verdadeiras revelações da palavra profética. Louvado seja Deus. E aqui no Salmo de hoje, vocês foram ler, tem 3 versículos cruciais para nós. Aqui é o Salmo de Asaf, falando sobre os problemas da prosperidade dos maus, e ele diz já no fim o seguinte: quem mais tenho eu no céu? Uma pergunta. Não há outra em que eu me comprazo na terra. Ainda, amados, preste atenção, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é, Ele não foi, Ele é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Portanto, amados e amadas irmãs, nós temos que ter essa convicção que o nosso Deus, Ele é a herança para sempre. Ele é a fortaleza, amém? Louvado-se a Deus. E por fim, mais 2 versículos, ele diz: os que se afastam, é uma advertência para nós, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Ó Senhor Jesus, portanto, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, esse 27 aqui é um versículo que nos oferece essa advertência com muita seriedade, amém? Aí ele diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Portanto, amados, esse encorajamento e essa advertência do Salmo 73, para mim e vocês, é bom eu e vocês estar com os ouvidos bem atentos. O Senhor tem falado a sua palavra de revelação pelo livro de Apocalipse, e eu e vocês temos que estar muito atentos, amém? Louvado seja Deus. Pondere um pouco quando eu estiver lendo esses versículos, por favor. E, continuando, aqui nós temos aí o alimento diário que traz porções maravilhosas, pepitas que nós, se lermos com calma, vamos entender o que Deus está falando todos os momentos para cada um de nós. Amém? Louvado a Deus. E o alimento diário, a série é a 6, você já sabe, cuja... Não, aliás, a série é 6, é. Não, série não. A série é A Igreja, Coluna e Base da Verdade, perdoe-me. O volume aqui é o 6. Aí tu fala assim, sobre a era dos 7 Espírito. Lembre-se bem, nós estamos na era dos 7 Espírito. Louvado seja Deus. E Deus vem nos revelando a sua palavra constantemente. E o título da semana é Relâmpagos,
vozes e trovões. Louvado seja Deus. E hoje, sexta-feira, 1º de outubro, o Senhor está nos falando em a leitura bíblica, Zacarias 4:11 ao 14. 2 Timóteo 2:2. Louvado seja Deus. Lê coração, também já lemos, né? Que aqui é Zacarias 4:6, parte B, que ele diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, amados e amadas irmãs, o Senhor, ele escolhe quem ele quer. Primeiro, ele também não força ninguém a servi-lo. Mas ele diz, não é por força, nem por poder, mas pelo espírito dele, diz o Senhor dos exércitos. Então, para que eu possa essa palavra está sendo revelada para mim, vocês, nós precisamos estar aberto, para que o Senhor possa infundir mais e mais o seu espírito e sua palavra dentro de cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. E hoje vai falar sobre o azeite dourado e a palavra profética, que é uma revelação que ele deu em Zacarias. Louvado seja Deus. E aqui ele diz o seguinte, ele diz aqui, ó Senhor Jesus, Zacarias nos mostra uma figura maravilhosa. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas, que estão acima do candelabro, aliás. Junto a estes 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isso? Respondeu o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isso? Respondi, não, meu senhor, prossegui, não, meu senhor, aliás. Prossegui e ele me disse, esta é a palavra do Zorobabel, não, do Senhor a Zorobabel. Lembre-se, Zorobabel é um tipo de Cristo. Ó Senhor Jesus, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias 4, do 1 ao 6. Aí aqui vem a parte que me tocou mais no fim, que ele diz assim, ao encorajar Zorobabel quanto à edificação de sua casa, Deus recomendou que ele não dependia de sua força, nem das suas habilidades naturais, mas do Espírito que está em sua palavra e é o azeite que encoraja e alimenta. Portanto, amados e amadas irmãs, não depende de nós, depende do Espírito de Deus que está dentro de mim e você, porque não é por força nem por poder. Lembre-se bem disso. E aqui tem uma frasinha bem desfrutante, que ele diz, hoje, no 2 ele diz, hoje, nos tempos finais, Deus quer reconstituir sua igreja para torná-lo gloriosa. Tá vendo? É hoje. Está sendo revelada hoje, em Apocalipse. Nos tempos finais, estamos no fim, gente. Por isso que eu e vocês precisamos estar constantemente clamando o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Ele diz assim, estamos neste processo, contudo, há tantas dificuldades. A primeira delas somos nós mesmos, não é verdade? Nós somos muito complicados, né, amados? Tem muitas coisas aqui que eu preciso que Deus tire dentro de mim. E muitas vezes são, entre aspas, são coisas boas. Mas coisas boas que nos levam à morte, principalmente espiritual. Por isso que eu preciso, e eu tenho certeza que os irmãos precisam que Deus faça uma limpeza geral dentro do nosso ser. Ele diz assim, o homem natural, a velha criação, é difícil e resistente a Deus. É verdade. Será que nós somos muito teimosos? É muito difícil o homem natural querer aceitar o Senhor. Com certeza nunca vai aceitar. Aí ele diz, nossos conflitos interiores são empecilho para Deus trabalhar em nós. É verdade. Mas, amados e amadas irmãs, encoraja ele dizendo, mas graças ao Senhor, não é por força nem por poder, é pelo Espírito de Deus. E o Espírito vem pela palavra. Louvado seja Deus. Por isso nós precisamos estar sempre lendo a palavra. Pegue um versículo, rumine todos os dias aquele versículo que você ganhou e com certeza Deus vai trabalhando dentro de mim e de vocês. Ó Senhor Jesus, eu vou passar a página aqui, o tempo já está terminando e nós vamos passar a página aqui só para
eu leio aqui para vocês o que ele fala aqui sobre o azeite. O azeite, olha, diz assim, o azeite não tem origem nos bicos de ouro, os quais são apenas canais para receber o azeite dos dois ramos acima, que fazem parte das oliveiras. É essa figura que vocês estão vendo aqui, né? Candelabros, esses tubos os bicos aqui com os tubos. Aí ele diz assim: os dois bicos de ouro representam o quê? Os profetas de Deus, que vem verte a palavra em um vaso, o qual, por sua vez, são os mensageiros do Senhor. A liderança das igrejas que recebe a palavra profética e e repassa fielmente aos irmãos. Portanto, amados e amadas irmãs, ó Senhor Jesus, esses bicos de ouro são representados pelos profetas de Deus. Eles é quem falam a palavra profética. Eles repassam o que Deus diz aos amados irmãos, eles repassam na igreja. Então, eu e vocês precisamos apenas, quando eles estiverem falando, dizer sim e amém, porque vem do trono de Deus essa palavra. O vaso que recebe esse azeite dourado alimenta as 7 lâmpadas por meio de 7 tubos que mantêm as lâmpadas acesas. Amados, isso significa que existe um abastecimento automático para manter o candelabro continuamente aceso, ou seja, vem do trono de Deus a palavra profética. Aí está aqui o exemplo, né? E por fim ele diz assim, tem muita coisa, mas por fim eu vou ler isso aqui. Ele diz assim: querido leitor, essa situação não ocorreu em nenhum momento da história da igreja com tanta realidade que é hoje, né? E em todos os tempos, esse mecanismo celestial nunca funcionou tão perfeitamente como tem funcionado em nossos dias, que é hoje atuais. Temos profetas sensíveis ao falar de Deus, que fala a palavra profética, e outros que, por sua vez, são fiéis em transmiti-los aos mensageiros da igreja. Homens fiéis e idôneos, que está lá em 2 Timóteo 2:2, né? Isso mantém a igreja ativa ininterruptamente, ressaltando, porém, que essa figura só funciona se alimentada pelo azeite dourado, que procede dos 2 bicos de ouro, que são o quê? Os profetas de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs, eu vou encorajar os irmãos e as amadas irmãs a, quando os irmãos estiverem falando, não vamos analisar o que eles estão falando. Vamos dizer sim e amém. Porque aqui está muito claro, vem do trono de Deus. Lembre-se, Deus está mantendo um sistema orgânico autorizado nas igrejas. Amados, nós recebemos a palavra profética e o Espírito a confirma, fazendo-a funcionar de forma maravilhosa. Nós sabemos disso, né? O Espírito está confirmando tudo o que os irmãos estão falando. Amém? Louvado seja Deus. E lembre-se, ao ler a palavra de hoje, amados, não percam tempo, sempre pedindo: Senhor, me dá mais luz na sua palavra. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. E por fim eu vou terminar assim. Portanto, queridos irmãos, da liderança das igrejas, vamos dar atenção especial à palavra profética. Você que foi instruído há algumas décadas, que seguiu a palavra profética para aquela época, utilize os livros preciosíssimos produzidos para aquele tempo como um guia de consulta. Eu faço isso, Pedro está dizendo isso. Contudo, não fique preso a tais livros, pois a palavra profética que conduz a igreja nos dias atuais não está em livros produzidos há 20, 30 ou 40 anos. Quem assim faz, fica para trás e não enxergará o processo das 2 oliveiras. Portanto, nós temos que estar atualizado nessa palavra profética. Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus, que o Senhor hoje possa abrir, amados e amadas irmãs, e falar ao nosso coração tudo que há no seu coração, no coração de Deus. E eu e vocês apenas receber e também transmitir a homens idôneos. Louvado seja Deus. Tenha a todos um bom dia,
na presença de Deus. Mas lembre-se, nem que seja uma frase, falem. Alguém está precisando desta pequenina frase. Amém? Jesus é o Senhor. Sim.